encontro especial, bem amado. Levanta aonde você está. Deus quer falar com você. Deus quer falar com alguém hoje. Hoje é dia da bênção para a sua vida, para a sua família. Levanta, bem amado. Vão fazer oração junto com vocês. Aonde você está. Aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Manifesta a paz santo. Manifesta a tua bondade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bem amado, bem amada, estamos aqui só 15 minutos para Deus. Antes de orar, vou deixar uma palavra da fé de fortalecimento espiritual para o seu coração. Esta palavra está escrita no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 até 25. Pega a sua Bíblia, vamos ler. A palavra de Deus diz: E acontecer que nenhum daquele dia entrou em um barco com seus discípulos, e disse-lhes: Passamos para outra banda do largo, e partiram. E navegando eles adormeceram, e sobreveio uma tempestade do vento no largo, e encheram d'água, estando em perigo. E chegando ali, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou, repreendeu o vento e a fria das águas, e cessaram, fez bonança, e disse-lhes: Aonde está a vossa fé? E ele, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que é este que até o vento e a água manda e lhe obedeceu? Glória a Deus essas palavras. Bem amado, bem amada, essa história acabamos de ler. É a história de Jesus. Estava no barco com seus discípulos. A Bíblia diz: o vento chegou, a tempestade sobreveio naquele barco, encheu de água, estando em perigo. Os discípulos dizendo: Mestre, mestre, perecemos. O Jesus levantou, repreendeu o vento e a fria da água, e cessaram, vem a calmaria. Jesus lhe disse: Onde está a vossa fé? Deixa-te falar uma coisa, bem amado, bem amada. Descansa o teu coração. Aquele vento está soprando na sua vida. Aquele vento está soprando na sua vida. Aquele vento está soprando na sua casa. Deus vai acalmar. Descansa o teu coração. Deus vai acalmar o vento. Esse vento das problemas, esse vento das doenças, esse vento da maledição que você está passando, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Bem amado, Deus está no controle de tudo. Daquele tempestade que está batendo dentro da sua vida. Deus sabe o que você está passando nesse momento. Deus sabe como é a tua alma. Deus sabe como é a tua dor. A tua coração está muito angustiado. Mas deixa eu te falar umas coisas. A calmaria vai entrar.
Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência, bem amado. Acredita nele, porque ele é fiel para fazer impossível acontecer. A Bíblia nos diz: o vento chegou, a tempestade sobreveio naquele barco, encheu de água. Bem amado, os discípulos começaram a gritar, a falar: mestre, mestre, perecemos. E o Jesus levantou, repreendeu o vento e a fria de água. O mesmo Jesus levantou para repreender o vento e a fúria de água. O mesmo Jesus vai levantar na sua vida. O mesmo Jesus vai se levantar na sua vida para te dar a vitória. O mesmo Jesus vai se levantar na sua vida para entrar com a calmaria. A providência de Deus está entrando na sua vida. A providência de Deus está localizando você, bem amado, bem amada. Jesus falou com os discípulos: aonde está a vossa fé? Jesus também está perguntando com você, bem amado, bem amada, aonde está a tua fé? Diante daquele problema, aonde está a sua fé? Diante daquela doença, aonde está a tua fé? Diante daquele problema que está batendo dentro da sua casa, daquela tempestade, aonde está a sua fé? Coloca a fé. A providência de Deus está chegando. A vitória de Deus está chegando, bem amado. Deus dá milagres. Vai entrar para acalmar. Deus está entrando com a providência na sua vida. Coloca a fé. Bota a tua fé em prática. Deus é Deus de milagres. Nosso Deus é Deus de milagres. É Deus da cura. É Deus que salva. Esse Deus vai te dar a resposta positiva. Aquela resposta que você está buscando. A promessa de Deus está chegando na sua vida. Nosso Deus é Deus de milagres. Ele vai fazer impossível acontecer na sua vida. Levanta a cabeça sua, bem amado. Levanta. Não é tempo mais de murmurando. Não é tempo mais de chorar. Para de chorar. Você chorou bastante na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer entrar com a calmaria de Deus. Levanta. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, bem amado. Porque a milagre de Deus está chegando. Deus está contigo. Ele está falando com você. Não tema. Não tema, bem amado. Não tema, bem amada. A calmaria vai entrar. Deus vai te curar. Deus vai entrar com a cura na sua saúde. Naquela enfermidade, Deus vai entrar com a cura. Ele é a solução a nossos problemas. Nessa noite vamos orar. Porque a milagre de Deus acontece nas nossas vidas. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 na tua direita, tu não serás atingido. Pode se levantar contra você. O inimigo pode falar mal de você para desistir, mas levanta, porque Jesus já pelejar para ti. Jesus já pelejar para ti. Levanta com a fé. Ninguém pode te pegar. Ninguém pode te pegar, porque filha de Deus. Bem amado, a Bíblia diz: a mão do Senhor não está escolhida para que não se possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não pode ouvir. Não perca a esperança, coloca a fé. Você é uma vencedora. Coloca a fé.
A calmaria está entrando. Deus está colocando tudo no lugar certo. Fica tranquila, fica tranquilo. A resposta que você está esperando, Deus vai entregar na sua mão, porque o vento vai parar. A tempestade vai parar. A calmaria vai entrar. Bem amado, bem amada, escuta, você foi muito humilhado. Você foi muito humilhado. Quantas vezes você bate as portas, pedir ajuda para alguém, mas ninguém te ajuda? Deixa eu te falar umas coisas. Espírito Santo de Deus está abrindo uma grande porta para você. Não precisa de sair ou de mudar endereço. A milagre de Deus vai te localizar aonde você está. Porque Jesus não saiu no barco. Quando Deus abrir as portas, ninguém fecha. Bem amado, vamos fazer essa oração de milagres. A cura de Deus vai te localizar. Deus vai se levantar na sua vida para fazer impossível acontecer. Deus viu você. Ele viu você chorando toda noite. Ele viu você chorando dentro do teu quarto. Espírito Santo está falando com alguém. Ele está arrumando tudo bagunça dentro do seu coração. Seca o seu choro. Seca a sua lágrima. Deus ama muito você. Bem amado, bem amada. Sabe o seu valor. Deus sabe o seu valor. Quando o mundo não sabe o seu valor, mas deixa eu te falar, Deus sabe o seu valor. Você é muito precioso na mão de Deus. Levanta onde você está. Vamos fazer a sua oração. Oramos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus, nessa noite de oração de milagre, nós apresentamos as nossas vidas diante de ti, para acalmar a vitória, para aclamar a vitória. Espírito Santo de Deus, vai aonde o mundo não pode ir, Senhor. A milagre de Deus para nos localizar. Senhor, a calmaria entra nas nossas vidas. Precisamos de milagres. Senhor, precisamos de milagres. Aumenta a nossa fé diante desses problemas. Aumenta a fé de cada um diante daquela tempestade. Aumenta a fé, Senhor, dessas pessoas diante dessa doença, Pai da glória. Precisamos de milagre. A calmaria para entrar. Senhor, faz a milagre para chegar nas nossas vidas. Ninguém é igual a ti. Senhor, dá a cura naquela enfermidade demorou. Esse caso na justiça demorou, Senhor, dá a vitória. Dá a vitória, Senhor. A calmaria para entrar, Senhor. Senhor, faz a milagre na vida de cada um nessa noite. Faz a milagre, Pai da glória. Porque Tu és Deus Santo poderoso. Tu és Santo Deus poderoso. Ninguém é igual a Ti. A Bíblia diz: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O inimigo não vai vencer. A doença não tem vaga na vida de cada um. Espírito da morte não tem vaga na vida de cada um, Senhor. Faz a milagre para acontecer. Renova a nossa esperança, Senhor. Nessa noite, Senhor, nessa oração da noite, estamos aqui para pedir, Senhor, a Tua mão poderosa na vida de cada um, Senhor. Faz a milagre para acontecer. Enxuga essa lágrima que está dentro desse coração, Senhor. Enxuga a lágrima do coração, Pai da glória. Dá a resposta positiva, nesse caso na justiça. Dá a cura nessa doença. Senhor, nessas famílias, precisamos de calmaria. Olha, a tempestade entrou na vida de cada um, Senhor. Estamos aqui para te aclamar. Espírito Santo de Deus, faz a milagre para chegar nas nossas vidas. Em nome mais poderoso de Jesus. Amém. 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 Toma posse dessa oração. Estamos aqui toda a noite. Na oração da noite, só 15 minutos para Deus. De 22 pontos até 22:15 da noite.
Deus abençoe vocês, cada um. Eu sou a missionária Grácia, de Igreja Assembleia de Deus Busca as Almas. Boa noite. Amém.